Na Série A, o Criciúma saiu na frente, o Vasco empatou, virou e no último momento o Criciúma conseguiu deixar o placar em 2-2. E olha que o Vasco poupou o Verratti. Bolassi precisou de apenas 5 minutos de jogo para incendiar a partida entre Criciúma e Vasco. O congolês cruzou, achou o Alano e o atacante retribuiu o favor, devolveu para o Bolassi. Aí o camisa 11 só mandou para o fundo do gol. A gente saiu no placar de 1-0 pela atitude do Criciúma e poderíamos ter ampliado esse placar. Até poderia, mas Felipe Matheus e Bolassi desperdiçaram essa oportunidade. Criciúma não conseguiu aproveitar esse momento bom do jogo. E aí o gigante da colina foi se acalmando e voltando para a partida. Até que o David fez isso aí. Um golaço que botou o Vasco de volta ao jogo. Mérito do David, que foi para um contra um, tirou e acertou um tirambaço ali que não tem como, né? Lá não vê e não tem o que fazer. Tigre ainda teve a chance de ficar mais uma vez à frente do placar, mas Bolassi não conseguiu chegar na bola. E quem balançou as redes mais uma vez foi o Vasco. Ryan deu a virada para o time carioca ainda antes do intervalo. O Cruz Maltino teve a chance de fazer o terceiro com o Adson, mas essa o Gustavo conseguiu evitar. Defesaça do goleiro. E o começo da segunda etapa começou com uma chance inacreditável perdida por Léo. Sozinho, era só fazer. Só que aí ele mandou por cima. O Vasco até marcou mais uma vez, só que o David estava impedido e o gol foi anulado. Depois do sufoco, o Criciúma voltou a ameaçar o Vasco. E no finzinho, para alegria da torcida do Tigre, Bolassi deixou tudo igual. O gol mais difícil ele fez do jogo, né? Ele teve 2 chances no primeiro tempo, com uma condição, talvez, não digo fácil, porque para quem está lá dentro nunca é fácil, mas numa situação melhor, né? Para definir. E num lance daquele de muita dificuldade, faz de novo um movimento espetacular. E rapaz, esse gosta de fazer gol no Vasco, hein? Dos 6 gols que o Bolassi tem com a camisa do Criciúma, 4 foram em cima do Vasco. 2 lá no primeiro turno e 2 agora. Bom, mas depois dessas reviravoltas, o placar terminou mesmo na igualdade, 2-2, e os técnicos não saíram muito satisfeitos com os resultados. Claro, os dois queriam sair do Heriberto Wilson com vitória, mas apesar disso, o Criciúma conseguiu se afastar um pouquinho a mais da parte de baixo da tabela. O Tigre agora é o 14º colocado com 24 pontos. Já o Vasco estacionou ali na 10ª posição, só que agora é com 28 pontos somados. Óbvio, nós queríamos um resultado diferente, trabalhamos para que isso acontecesse, né? Mas o jogo ele te aplica algumas adversidades, por isso que é futebol, e isso é um ponto que pode ser precioso para nós na frente. Infelizmente escapou mais uma vez no final aí a vitória. É uma coisa que a gente tá nos incomodando demais, a gente tem total consciência disso, a gente precisa evoluir, é buscar o gol o tempo todo. Acho que fazer o 3º gol, fazer o 4º gol, é continuar atacando, continuar com o mesmo equilíbrio ofensivo. Para mim é muito mais importante do que ficar catimbando o jogo, né? E foi lá e cá, bem movimentada a partida entre Criciúma e Vasco da Gama. Tá aí, vamos falar do Vasco da Gama. Vasco conseguiu um empate, olha, que não é de se jogar fora não, esse pontinho, hein? 2-2 com o Criciúma fora de casa, meu caro Pretzel. O Vasco que vai manter uma distância segura da zona de rebaixamento. O Vasco esse ano ele vai passar tranquilo pela Série A. O Bolassi, o personagem do jogo, faz 1-0, depois o Vasco empata com o David, um golaço do David, aí o Criciúma fez 1-0, continua em cima. Esse jogador é muito interessante, o Bolassi, viu? Tá, sabe, o nosso futebol também é uma contratação criativa do Criciúma. E é o gol do David, é bonito gol, ó, golaço. Abriu e bateu. Coisa linda, hein? Coisa linda. Golaço. Depois o Ryan faz 2-1, tá aí o gol. E o Piton, né, um dos principais jogadores. O né? Piton hoje no Corinthians, com uma perna, com uma perna só, o Piton jogaria na lateral esquerda do titular do Corinthians, com uma perna só. Que coisa, né? Impressionante. O Corinthians realmente mandou, foi uma bobagem ter mandado o Piton embora. E assim, eu falei isso na época, mas os corintianos não achavam isso não. Olha só. Eu não tinha visto esse lance, olha que loucura. Nossa, o futebol é impressionante. A bola não entrou, cara. E o castigo vai vir no final.
David está impedido e no castigo no final tem razão. O Bolassi empata o jogo. O Bolassi empata numa pressão no final. O time do Criciúma faz uma campanha muito interessante. O Criciúma está com 25 pontos. Certo? E também está lutando para permanecer. Tem jogo a menos ainda para disputar. Tem 2 jogos a menos. O Vasco ainda é defesa do Léo Jardim. O Vasco acho que o Vasco não tem jogo a menos. Tem o mesmo número, o Vasco. O Vasco não, tem um jogo a menos. Tem um jogo a menos também? Tem 22 jogos. Tem 22. Então o Vasco tem 1 e o Criciúma tem 2 jogos a menos. E o Vasco fica na expectativa de Copa do Brasil, né? Claro, do sorteio. Tá no sorteio amanhã, hein? Amanhã a gente pode ter Vasco e Flamengo, hein? Loucura se der, hein? Imagina. E aí, que golaço de cabeça. Ganhou ali, quem que subiu com ele? Ficou olhando também. É o Paulo Henrique, eu acho que o Léo Jardim, hein? Olha lá, o desespero, né? O goleiro do Vasco toma uns gols meio esquisitos. Ele foi... Eu não sou goleiro, mas... Ele tá desse lado aqui. A bola vai naquele canto, ele vai com esse braço aqui. Olha que gesto técnico perfeito do Prestes. Não, mas tu não concorda comigo? Tá errado. Doutor, concorda? Não é esse o braço? É esse, mas ele foi com esse aqui. Ele foi de mão trocada. Ele foi a bola indo pro lado esquerdo. Se ele vai aqui, não é mais fácil de pegar? Ó. Não é mais fácil de pegar? Envergadura do Prestes. Prestes, eu pegava essa bola. Ele vai aqui, ó. Aí ele foi aqui, ó. Ei, Renato, foi aqui, ó. Aí diminuiu o alcance. Com esse braço equivocado, perdeu velocidade. Classificação do Brasileirão na sua tela, depois dessa 23ª rodada. O Botafogo é líder, 46 pontos, mas quem está na cola é o Fortaleza, um ponto a menos e um jogo a menos. Palmeiras com a vitória sobe à 3ª posição, 41, mesma pontuação do Flamengo, que tem um jogo a menos também, o Flamengo. Depois o Bahia tomou essa 5ª posição e o São Paulo permaneceu com 38 na 6ª posição. Mesma pontuação do Bahia, mas no saldo de gols o São Paulo está atrás. O Cruzeiro, que joga hoje, tem 36 pontos e 2 jogos a menos. Atlético Mineiro estaciona ali 30 pontos, mais 2 jogos a menos. O Paranaense tem 29 pontos e o Vasco 28 pontos. Página 2, o Juventude, 28 pontos, Bragantino 27, Internacional 25 e 4 jogos a menos. O Criciúma tem 25 também. Na 15ª posição o Grêmio 24, o Corinthians 22, mas dependendo do Vitória, se ganhar hoje do Cruzeiro, o Corinthians volta ao Z4. Vitória abre a zona de rebaixamento, 21 pontos, Fluminense também tem 21, Cuiabá 18 e o Atlético Goianiense vai a 15 pontos depois da vitória de ontem. Esses foram os comentários do jogo aberto após a partida que deu empate. Então é isso, pessoal. Deixe seu like, ajuda muito o canal e se inscreva no canal para mais. Um abraço e até a próxima.